Vamos voltar para falar da reportagem da Folha, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a reportagem aqui com vocês, é quase que um react à reportagem, porque ela saiu, como eu disse para vocês, enquanto eu já estava com a pauta do Paulo Figueiredo Show absolutamente fechada. E eu falei, olha, o que está acontecendo? Aqueles que não querem abrir a Folha de São Paulo, todas essas notícias estão lá gratuitamente, na íntegra, no site do Paulo Figueiredo Show. Nesse caso, eu normalmente eu não recomendo a leitura da Folha de São Paulo. Eu acho que eu nunca li tanto a Folha de São Paulo como eu ando lendo recentemente. Mas, nessa série de reportagens que têm sido publicadas expondo os dados do Alexandre, mais um absurdo foi encontrado, que é o do órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. E para contextualizar essa notícia, a gente precisa entender que para acessar dados de inteligência de uma polícia, você, e não está claro aqui para mim, porque está escrito Polícia de São Paulo, não está claro para mim se é a Polícia Militar ou a Polícia Civil, mas em ambos os casos, dados policiais, bancos de dados policiais sobre cidadãos só podem ser acessados com ordem judicial, com decisão judicial e por autoridades policiais. E o que a gente vê que aconteceu aqui foi uma coisa bem diferente. Diz a reportagem, um policial militar que atua no STF, na equipe do Alexandre de Moraes, eu imagino que seja lá o Macedo, se eu não me engano, para quem eu chamei a atenção, quem entender entenderá, na semana passada, ou melhor, na terça-feira, se eu não me engano, ele também fez pedidos fora do rito para produção de relatórios ao setor de combate à desinformação do TSE. Os diálogos do WhatsApp obtidos pela Folha mostraram que não foi apenas o juiz auxiliar Ayrton Vieira, o principal assessor do Moraes, que se solicitou por vias informais o levantamento de dados a Eduardo Talhaferro, então chefe do AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes, fez pedidos a Talhaferro para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e de seus familiares, vazamentos de dados pessoais e ameaças enviadas a números ligados ao ministro e publicadas nas redes. E é óbvio que alguém descobriu os números do Alexandre e começou a fazer ameaça a ele e à família dele, e isso é obviamente deplorável, e o Alexandre teria todo o direito de acionar as autoridades policiais. Absolutamente correto. Se alguém não é diferente de nenhum de nós, se alguém começa a fazer ameaças a você e a sua família, você deve falar com a polícia. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Em ao menos um dos casos, o Talhaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial, diz aqui, civil de São Paulo, de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. E aí, diz a Folha, o uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança do Moraes está fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. Trata-se de um órgão administrativo da Justiça Eleitoral que não tem competência para atuar em investigações ou processos criminais. E aqui a gente tem que desfazer uma mentira muito grande a respeito que foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes. Mais uma, né? O Alexandre de Moraes também é muito mentiroso. Uma delas é de que o TSE teria poder de polícia. Ora, o TSE não tem poder de polícia, ele tem poder de polícia apenas para o caso da propaganda eleitoral. Não existe polícia do TSE. O TSE não faz inquérito sobre tráfico de drogas. Fake news, eu nem vou falar sobre fake news, porque não existe crime de fake news. Mas o TSE está no escopo dele o poder, muito bem descrito, o poder de polícia para o caso de propaganda eleitoral irregular. Então, não, aquilo que fizemos do Constantino, não sei o que, o TSE tem poder de polícia. Globo News, etc, etc. Parem de falar essa bobagem. Parem de repetir essa bobagem. Eliane Cantanhede, parem de repetir essa bobagem. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão.
Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Mas aqui é pior. Em 21 de agosto de 2022, apenas 5 dias depois do Talhaferro ser nomeado no TSE, as mensagens mostram que ele já trabalhava em uma apuração solicitada pelo segurança de Moraes. Desculpe incomodar em pleno domingo, só para eu poder informar o chefe. O chefe é o Alexandre. As mensagens mostram que ele já... Perdão, você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Então nós temos alguém trabalhando em dossiês dentro, e tem gente normalizando isso. Talhaferro respondeu que estava trabalhando no levantamento dos dados solicitados e disse que entregaria o relatório no mesmo dia. O PM avisou que não se tratava de uma cobrança, mas que ele apenas precisava atualizar o ministro. Às 21h58, o Talhaferro encaminhou ao policial um relatório intitulado Ameaça Ministro. No documento, apenas com o timbre Eduardo Talhaferro, perito forense e não TSE, o assessor analisou mensagens de WhatsApp enviadas a familiares. O objetivo dele era identificar a fonte do vazamento de dados a Moraes, entre eles números de telefones que possibilitariam o envio de mensagens por diversos desconhecidos para eles. E ele diz aqui, informo que realizei pesquisas nos sistemas policiais e identificação civil do Estado de São Paulo, bem como consulta aos dados do Detran, que até onde eu sei devem ficar sob a Polícia Militar, tá? E foram encontrados todos os dados abertos, sendo possível identificar nomes, filiações e números de documentos, fotos e endereços, o que levam à identificação do excelentíssimo senhor ministro e seus familiares, diz o documento. Em uma das mensagens, Talhaferro diz ao PM do gabinete de Moraes que possui, olha, essa parte é muito louca, que possui e usa senhas de acesso do sistema da segurança pública de São Paulo de forma, agora palavras minhas, de forma clandestina, graças ao que ele chama de relação de confiança com um amigo policial. Em seguida, na conclusão do relatório, o assessor do TSE sugere ao ministro que os seus dados e de outros familiares sejam tratados como os de policiais, não informando qualquer dado que identifique-os, somente colocando autoridade. Também pedindo para que os números do telefone do ministro sejam colocados em nomes de laranjas, pessoas de suas confianças, e sejam anonimizados nas operadoras de telefonia. Na conversa, o assessor do TSE explicou que conseguiu acesso ao banco de dados em tese sigiloso por menos de um policial civil da sua, abre aspas, extrema confiança, e pede que a identidade dele seja mantida em sigilo. Quem é esse policial de São Paulo, lá debaixo do Tarcísio, né? Que está trabalhando, hoje debaixo do Tarcísio, que está trabalhando para o Alexandre. O nome dele fica somente entre nós. A reportagem continua. Em 31 de agosto, o setor de combate à desinformação do TSE foi novamente acionado pelo segurança de Moraes. Dessa vez para levantar informações sobre a pessoa que fez ameaça ao ministro em vídeo. Replicado à época em grupos bolsonaristas no Telegram, o vídeo trazia uma pessoa que dizia ser integrante do grupo terrorista Al-Qaeda e ameaçava matar Moraes. Uma coisa horrorosa. A pedido do ministro, você pode, por favor, levantar e montar um dossiê? Pediu Macedo. Vou dar andamento, respondeu Talhaferro. Já no dia seguinte, em 1º de setembro, o segurança de Moraes enviou o nome de uma pessoa que fez mais solicitação de produção de dossiê. Por favor, a pedido do ministro, você consegue levantar esse nome? Solicitou o PM. Vou verificar e lhe falo, respondeu o assessor do TSE. Um outro pedido foi feito no dia seguinte. O segurança mandou um número de telefone para o Talhaferro e pediu, por favor, conseguiria levantar esse número para o ministro? Minutos depois, o assessor afirmou que não encontrou registro e argumentou que o número deveria ser novo.
10 de outubro, Wellington Macedo, PM Macedo, acionou mais uma vez o Talhaferro, dessa vez para descobrir a origem de 2 encomendas que chegaram para a esposa do Moraes por correio. Enviaram 2 encomendas para a esposa do ministro, ele não sabe de onde veio. Enviaram para São Paulo? Perguntou o assessor. Chefe pediu para tentarmos levantar. Consegue me ajudar? O ministro me passou 3 prints de uma pessoa ameaçando a ele. Mais a produção de mais um relatório. A eficiência de Talhaferro em atender os pedidos feitos pelo segurança de Moraes rendeu elogios a ele. Em 11 de novembro de 2022, após fazer mais um levantamento de informações, Talhaferro recebeu 2 mensagens de Wellington Macedo. Parabéns pelo excelente trabalho. Você tem vida longa com o chefe. Cara, é bem coisa de organização mafiosa mesmo. Dias depois, detalhe que ele não teve vida longa, acabou demitido pelo Alexandre. Né? Dias depois, na noite de 16 de novembro, o PM pediu novamente ajuda ao assessor do TSE. Mais mensagem de WhatsApp. O ministro está recebendo centenas de mensagens, deve ter vazado o número dele. Foi possível identificar que ocorreram consultas em nome do senhor Alexandre de Moraes que resultaram em divulgação de seus dados para milhares de pessoas. Identificamos 2 pessoas que realizaram consultas, sendo uma delas a primeira consulta, bem como demais pessoas que, por questões de anonimizar seus dados para usuários, não puderam ser identificadas, devendo ser realizada uma investigação mais complexa. Em 23 de novembro, novo pedido do Talhaferro. Dessa vez, um relatório, olha esse, dessa vez um relatório sobre uma manifestação em frente ao Comando Militar do Oeste, em Campo Grande, em que havia um caixão com a figura de Moraes. Meu amigo, mais uma vez poderia levantar isso. Bolsonaro pode jogar futebol com a cabeça dele, tá tudo certo, mas se você tiver no QG e fizer um caixão do Moraes, vem a polícia paralela do Moraes. O assessor do TSE também foi acionado para levantar a ficha de uma das pessoas que visitaria o prédio de Moraes em São Paulo. Ninguém sabe por que a pessoa ia fazer essa visita. Tá aqui, esse cara vai amanhã no prédio do ministro. Poderia nos ajudar a levantar a ficha? Reparem, isso pode parecer usual para alguns de vocês, mas o que está acontecendo é um assessor do Tribunal Superior Eleitoral acessando e funcionando como um gabinete de inteligência, uma BIM paralela, seja o que você quer que seja, uma força policial de forma informal. Absolutamente informal. Tudo que o Alexandre de Moraes diz que não, está tudo dentro do processo, tudo se ouvir no Ministério Público seguindo a lei, foi para o espaço. Essa tese foi para o cacete. Eu duvido que esses levantamentos feitos estejam dentro de processo. E a Folha explica. A proteção dos ministros do STF ela é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, formada por policiais judiciais. E, quando necessário, reforçado por agentes de segurança de outras corporações, como a Polícia Federal. No caso de ameaça de ministros, a praxe é que a Secretaria de Segurança receba as informações e repasse para as autoridades competentes, seja a Polícia Federal ou a estadual. Há a possibilidade do próprio gabinete do ministro acionar a polícia diretamente com pedido de investigação por se tratar de uma suspeita de crime. Aparentemente, o Alexandre não está querendo acionar a polícia porque ele entende, na cabeça dele, que a Polícia Federal, ele disse isso, ele verbalizou, que a Polícia Federal não estava funcionando como ele queria. E aí ele criou, e ele deu-se como uma desculpa no plenário do Supremo Tribunal Federal, e a Globo News, etc., tudo lidaram com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse normal. E aqui é o caso. No caso de ameaça a ministro, a praxe é que a secretaria receba as informações e passe para a polícia. Os diálogos revelam um fluxo fora do rito envolvendo o STF e o TSE. O órgão de combate à desinformação da Corte Eleitoral foi utilizado como núcleo alternativo de investigação para abastecer um inquérito do outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição de 2022.
Veja, o cara do TSE está lidando com um assunto que não tem nada relacionado com as eleições de 2022. E eu recomendo que as pessoas leiam a reportagem inteira na Folha. A resposta do gabinete de Moraes foi: todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da PGR. Duvido. Duvido. Nesse caso, é uma coisa absurda. Então, o que está acontecendo? E o que é inteligente disso que o Glenn Greenwald e o Fábio Serapiano estão fazendo aqui nesse momento? Serapião. O que é muito inteligente disso? Repara que eles lançaram uma parte da bomba na terça, lançaram um pouquinho mais de coisa na quarta, hoje é quinta, eles pegaram e publicaram algo que é algo que desfaz completamente o que havia sido dito pelo ministro. O que o ministro disse? Não, eu estava ali, era uma coisa que está tudo dentro do processo, e seria... eu estava ali, as investigações já estavam em curso, deu um somebody love ali, e a Folha de São Paulo foi lá e destruiu. Essa reportagem especificamente destrói o somebody love da Folha. E o que é absolutamente interessante nesse assunto, e que vai ser para mim uma coisa que vai me trazer assim muita alegria, vai ser ver nos próximos dias, os mesmos jornalistas da Globo, especialmente a Eliane Cantanhede. Eu acho que eu vou acabar mostrando um vídeo da Eliane Cantanhede aqui, tá na pauta de hoje, não sei se eu vou adiante ou não, mas vamos ver. Os mesmos que na semana passada, na semana retrasada, estavam revoltados com a BIM paralela do Bolsonaro e não conseguiram levantar nada. Os mesmos que estavam indignados com a possibilidade de um policial federal, a ABIN, estar fazendo levantamentos de localização de pessoas de forma não regular, nessa semana, elas vão ter que passar pano para o Alexandre de Moraes ter criado uma polícia paralela que consultava as informações das pessoas sem ordem judicial dentro do TSE para criar dossiês de pessoas que faziam coisas permitidas pela lei, como se, por exemplo, botar um caixão do ministro. Eu acho de mau gosto, mas é permitido da lei. Então eu quero ver, eu estou com curiosidade para ver essas pessoas se matarem um pouquinho mais por dentro.